O Vitor já colocou, né, pra gravar. Vamos dar mais um minutinho para o pessoal terminar de entrar. Tem mais alguém para entrar? Débora. E aí, pessoal, como que vocês estão para hoje? Estão animados? Me contem se vocês já estão estudando para a prova, como que tá sendo. Empolgados, animados, com medo. Espero que hoje vocês saiam mais tranquilos dessa experiência, né? Também acho que conhecer, assim, né, mais pessoas que passaram por isso torna as coisas um pouco mais leves. Escrevam aí no chat como vocês estão para a prova, estão tranquilos. Vocês, né, falta menos de um mês para a prova, né? Um pouquinho menos de um mês. E aí, como é que tá o coração? Tranquilos? Ansiosos? Quanto já deu? Agora a gravação já tá iniciada, né? Então, vamos começar, né, galera? O pessoal tá digitando desesperado. Poxa, Stefano, espero que você melhore um pouco depois de hoje, se sinta um pouco melhor. Sim. Ansiosa, doido. O Gabriel doido. Essa fase é complicada mesmo, mas é passageira, gente. Tudo passa, gente. Surtando. Normal. É o que eu sempre falo, né? Surte agora para quando chegar o momento vocês estarem mais calmos, mais confiantes também. Eu acho que essa preparação perdido. Ramon, se você, né, seguir um pouquinho do que os meninos falarem hoje, também acessar o nosso material. Não sei se você tem acesso aí já, né? Mas a gente pode mandar de novo no chat, né, Ana? Podemos. Né, gente? Só fazer uma apresentação rápida, já que a gente tá aqui, a gente já começa, né? Eu sou a Maria Eduarda, mas é a Duda, todo mundo me chama assim. Eu sou a Ana. Legal. E nós fazemos engenharia de computação. Sim, as duas. Então, vamos dar início, né? Os meninos vão compartilhar, o Henrique vai compartilhar a tela. Isso, a gente vai começar por matemática? Eu vou, agora, né? A gente tem alguns computadores aqui, eu vou sentar lá, a Ana vai sentar, e os meninos vão tomar a frente aqui, vão se apresentar, falar um pouquinho do NASP para vocês. E não sei, né? Vai depender. Às vezes eles vão seguir pela câmera, às vezes eles vão seguir pelos slides. Vai depender muito da dinâmica. Vocês também vão comentando, falam o que fica melhor. Até mesmo porque é a primeira vez que a gente faz esse formato, então a gente não tá tão acostumado assim, né? Então, exatamente. Como é a primeira vez, é todo mundo aqui aprendendo um com o outro. Isso, a gente vai juntos essa noite, gente. Bora lá, bora começar essa noite da física e da matemática. Fala, pessoal, todo mundo escutando aí? Pode falar, Vitor. Fala pelo áudio do telefone, amiga. Peraí, gente, ele tá se ambientando aqui. Qual áudio? Não, agora foi. Problemas técnicos a gente vai se resolvendo, gente. Já tô aqui com vocês. Vamos ver se a gente consegue ouvir o Vitor, porque tem computadores, a gente tem que controlar um pouquinho essa questão da interferência, tá? Então, vamos lá, pessoal. Meu nome é Vitor Bragtoni. Eu tô ouvindo. Alô? Fala, pessoal. Meu nome é Vitor Bragtoni e eu tô aqui com o Henrique para falar com vocês sobre matemática e física e como são essas duas matérias no vestibular da FESA. Passamos por alguns problemas técnicos aqui de microfone, eu pensei que estava ligado, mas não estava, eu pensei que não estava, mas estava, mas agora vamos começar. Então, a gente selecionou algumas questões do vestibular para fazer com vocês, e vai funcionar mais ou menos assim. A gente começa passando uma base teórica, uma revisão teórica para uma matéria que vai precisar no exercício, e aí a gente passa o exercício para vocês fazerem e a gente faz a correção, ok? Então, a gente faz, na verdade, a gente já passa o exercício com a correção e vai explicando aos poucos para ver se todo mundo entendeu. Então,
vou começar com uma questão de porcentagem aqui. Começando espelhando a tela, né? Tá. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Tem alguns candidatos falando que precisam ser aceitos para entrar. Oi, Eles estão Pro, falando no chat. a gente tá com algum problema que tem realmente alguns, acho que é um problema do Teams mesmo, né? A Débora, ela pede para entrar, mas a gente não consegue admiti-la. A gente acabou de ser acionado aqui também, né? A Camila veio falar conosco. Porém, a gente tá aqui, né, tentando aceitar, mas fala admitindo e infelizmente não vai. Eu vou tentar pegar o e-mail dela, quem sabe mandar aqui. Vamos ver se eu consigo um contato com ela. Vou tentar fazer essa ponte. Pode deixar. Nada. Certo, então vamos lá, pessoal. Vamos começar pela questão de porcentagem. Então, você pode passar o slide aí. Os mais estão. Certo, então começando a parte de matemática. Vamos lá. Então, vamos com o conceito de porcentagem. Funciona basicamente assim. Porcentagem é por 100. Está representando uma fração. No fim das contas, é uma forma de representar proporções entre valores. E você pode resolver também por regra de 3. E vamos ver se vocês notam um padrão aqui. Se você aumenta alguma coisa em 1%, você está multiplicando esse valor por 1,01. Se você aumenta alguma coisa em 2%, você está multiplicando por 1,02. E aumentar em 10%, digamos, seria 1,1. Tem um padrão aí. Você está transformando um valor em outro, com uma proporção entre esses dois valores. Então, eu coloquei uma regra para representar isso. Aumentar alguma coisa em P%, P significando um número qualquer, significa multiplicar o valor inicial por 1, que é o que mantém o valor inicial, mais o aumento, que é P sobre 100, sobre 100. E, da mesma forma, diminuir algo em P% significa multiplicar o valor inicial por 1 menos P sobre 100. A diferença entre o primeiro e o segundo é o sinal. Antes era mais e virou menos. Certo? Então, é um conceito bem básico que você vai usar para transformar valores e a gente vai usar uma questão que precisa disso para ser resolvida. Então, considere a seguinte informação divulgada em um site de notícias especializado em café. Em fevereiro de 2023, a produção de café na Colômbia, maior produtor mundial de arábica suave levado, de arábica suave lavado, atingiu 1.025.000 sacas, 10% maior que a registrada no mesmo mês de 2022. Então tinha um valor antigo que sofreu um aumento de 10% e virou 1.025.000. Então, esse valor inicial a gente chama de X e coloca que ele, vezes 1,1, é 1.025.000. E aí a gente resolve para X. Divide a equação pelos dois lados. 1,1, né? Divide por 1,1 nos dois lados. E a gente acaba achando que o X é 931.818. Se você colocar essa conta na calculadora, vai acabar dando um número quebrado de sacas. Mas, enfim, vamos ver as alternativas. O que eles acabam fazendo é colocar entre valores, ou seja, foi entre 800 mil e 900 mil, foi entre 917 mil e 922 mil, entre 922 mil e 927 mil. Então, a gente não precisa se preocupar tanto com os valores quebrados e pega o valor que a gente recebeu de sacas e vê entre quais valores a resposta está. E a gente percebe que está na resposta C, né? Entre 927 mil e 932 mil. E essa é a resposta certa, alternativa C. Pode passar o slide?
Agora vamos para mais uma questão. Na verdade, vamos primeiro pausar aqui, vamos ver. Todo mundo entendeu aí, pessoal? Montamos a equação, analisamos os valores que o exercício deu para a gente. Tudo certo aí? Eu vou falar pelo seu, então a galera vai me ouvir. A gente está com dificuldade de admitir a Débora. Então, é por isso que a gente está gesticulando aqui, viu, pessoal? A gente está tentando achar um jeito de falar com ela para tentar explicar essa situação. Então, fiquem tranquilos. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, mandem aí no chat, eu estou dando esse suporte, tá? Legal, Débora. Ai, Débora conseguiu entrar. Que bom. Nossa, a gente estava tentando falar com você, tentar mandar no canal. Tá com a mão levantada, pode falar. Sim, consegui entrar. Obrigada, era só para informar. Ah, tá bom, Débora, obrigada. A gente estava tentando funcionar, mas o Teams estava sendo nosso inimigo aqui, mas que bom. Também está gravando. Depois desse início, você vai conseguir ver essa primeira questão. Seja bem-vinda. Certo. Pelo visto, ninguém mandou nenhuma dúvida, o pessoal falando que está tudo certo, então vamos continuar. Eu aconselho muito vocês, pessoal, a olharem os conceitos por trás de cada questão e tentar identificar um padrão nesses conceitos, porque aí fica bem fácil. Pode ver que não é nada de outro mundo aqui. E se for, dá um passo para trás, ver o que não está entendendo, que dá para fazer sim. Não é uma questão, não é uma prova complicada no questão de matemática e dá sim para resolver. Vamos para a próxima questão e para o próximo conceito correspondente, que é o de probabilidade. Então, imagina que você tem... Imagine que você tem N possibilidades de algum evento acontecer, e cada uma delas tem a mesma chance de acontecer. E somente uma delas será escolhida. Então, você tem vários mundos em que você pode entrar, e você só vai entrar em um deles. É mais ou menos assim que você pensa. Nesse caso, a probabilidade de um desses mundos acontecer, de cada uma dessas possibilidades, é o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos totais. Por exemplo, se eu tenho 10 camisetas e eu tenho a mesma chance de escolher cada uma delas, e eu vou escolher uma delas para hoje, então a chance de escolher cada uma é 10%. Mais ou menos essa é a ideia. Então, outro exemplo, se eu lançar um dado com 6 lados, a probabilidade de sair um número par é 50%. Mas por quê? São 3 pares. 2, 4 e 6. São 3 lados pares dos 6 totais do dado, certo? Então, você tem 3 casos favoráveis sobre 6 totais. E no caso favorável aqui, é só o caso que a gente está tentando medir. Não é necessariamente bom ou ruim para a pessoa. É só o caso que a gente está medindo. Então, com essa introdução básica aí de probabilidade, vamos para o exercício. Carlos é um dos 12 participantes de um sorteio que terá 2 ganhadores e será realizado por meio da retirada aleatória de 2 bolinhas, uma de cada vez e sem reposição, do interior de uma a uma. Eu não sei se... Enfim. Essa uma contém exatamente 12 bolinhas, cada uma delas associada ao nome de um dos participantes do sorteio. As 2 bolinhas retiradas indicarão os 2 ganhadores. Se a primeira bolinha sorteada não for a que está associada com o nome de Carlos, então a probabilidade do Carlos de ser sorteado é... Então é o seguinte, pessoal. A gente tem que analisar a situação que o problema dá para a gente. Muitas vezes, o exercício de probabilidade pede a probabilidade de alguma coisa acontecer, caso outra coisa já tenha acontecido, certo? Então, o que aconteceu? Uma bolinha já foi retirada e não foi o Carlos que foi sorteado nessa bolinha, certo? Então, sobraram 11 bolinhas para ser sorteada agora, para serem sorteadas. E só uma delas vai ser, já que ao todo são 2. Então, a partir de agora, tem um caso favorável, que é a bolinha ser sorteada, a bolinha do Carlos, e 11 totais, porque
a partir de agora, eu não quero mais saber daquela uma bolinha que já foi sorteada. Essa bolinha já foi. Então, temos 11 casos totais. Em todos eles, a bolinha que foi sorteada, a primeira bolinha, já aconteceu. Então, a gente já não leva mais ela em consideração e coloca 11 casos totais, cada uma para a bolinha que sobrou. E uma delas é do Carlos. Então, 1 sobre 11 é a nossa alternativa. Um caso favorável, 11 totais. Então, é isso. Alguém teve alguma dúvida? Alguém não notou alguma coisa? A gente tem uma dúvida, na verdade, sobre a questão anterior. Eu acredito Ah. que foi o Stefan que mandou e falou, não, entendi. Eu não entendi muito bem se foi Vamos deixar essa dúvida pro final, então, já que é de uma questão passada, para não perder a linha. Aí qualquer coisa a gente... Agora tem uma menina que perguntou, é só eliminar, basicamente? Eliminar o quê? Nesse caso de probabilidade. Tá, mas eliminar a bolinha, no caso? Duda, né? Você me achará. Se você puder, por favor, falar um pouco melhor sobre essa dúvida sua, escrever, ou se você quiser também abrir o microfone para falar a sua dúvida aqui, se você não se importar também, talvez fique um pouco mais fácil dele entender. Nesse caso de probabilidade, no caso. Ela foi eliminar. Eliminar a bolinha? Certo. Então, tem... A probabilidade, no caso de 1 sobre 11, ela não é influenciada pela primeira bolinha que foi sorteada, porque, no caso, considerar todas as possibilidades de bolinha sorteada, bolinhas não Carlos, assim, tem as bolinhas, tem uma bolinha do Carlos e todas as outras não são dele, certo? Então, considerar os mundos em que diferentes bolinhas foram sorteadas, considerando já que não são a bolinha dele, seria o equivalente a multiplicar a fração por um número em cima e embaixo. Por exemplo, eu vou passar para a lousa agora para explicar. Dá para fazer isso? Tá, eu vou desligar minha câmera aqui. Eles estão agora, gente, se transportando ali para trás, estão arrumando ali. Quem sabe a gente consegue fazer um pouco melhor essa questão, vai ficar um pouco mais claro para vocês, tá? E outra coisa, né? Se vocês não entenderem também, fiquem à vontade de mandar um e-mail, tá bom? Estamos aqui arrumando tudo. Deixa eu fechar uma câmera aqui. Aê, legal. Destacado. Estão conseguindo ver o Vitor, gente? Acho que sim, né? Legal. Alô? Todo mundo escutando aí? Escutando ainda não. Abre aí, por favor. Escutando aí, pessoal? Beleza? Beleza, então vamos lá. Pode aumentar um pouco, por favor, Ana? Aumentar o som aí, tá um pouco baixo o microfone. Então fala um pouco mais alto, Vitor, na hora que você for falar, por favor. Tá, falando nesse volume, então, escuta. Ok. Então, Caiu o som de novo. tá. Então, como eu tinha falado, você considera um caso favorável e o 11 possíveis. Mas por que essa resposta é equivalente a ignorar a bolinha que foi retirada? A gente pode tentar considerar a bolinha que foi retirada no começo. No caso, o exercício falou o seguinte. Ele falou que uma das 11 bolinhas que não possui o Carlos foi retirada no começo. Então, a gente pode fazer o seguinte. Todos os casos favoráveis são qualquer uma das bolinhas sorteadas no começo, que não são do Carlos, vezes a única possibilidade, que é a bolinha do Carlos, dividido por as 11 bolinhas. Aqui, nos casos totais, 11 bolinhas não Carlos, vezes 11 bolinhas que sobraram. Ou seja, o que acontece quando a gente considera uma coisa irrelevante na probabilidade é que acontece um número em cima e embaixo. Por exemplo, lembra daquela probabilidade do dado sair com número par? É 3 sobre 6.
Agora, vamos tentar considerar uma coisa irrelevante para o problema aqui. Qual é a probabilidade de sair um número par, dado que eu tenho 10 camisetas para escolher? Bom, eu poderia fazer 10 sobre 10. Ou seja, quando eu considero uma coisa... Você tem que vir um pouquinho mais para cá. Então, continua, por favor, a conta embaixo. Isso. Você vai continuar embaixo. Isso, dá para ver. Escreve um pouco mais forte. Tem um apagador aí? Aqui. Tem sim. Tem outras cores de canetão também. Também, por favor, Vitor, faz a letra um pouco mais forte. Tá. Porque às vezes fica fininha e a galera pode não conseguir enxergar. Então, o que acontece é o seguinte. Quando eu considero uma coisa irrelevante para o problema, isso é equivalente a eu multiplicar o mesmo número em cima e embaixo na fração que representa a probabilidade. Ou seja, a probabilidade de jogar um dado com 6 lados e sair um número par é 3 sobre 6. Qual é a probabilidade do número ser par, dado que eu tenho 10 camisetas para escolher? É 3 sobre 6 vezes 10 sobre 10. Ué, mas 10 sobre 10 é 1. Ou seja, é meio que óbvio, mas a gente acaba concluindo que a probabilidade do número sair par não é influenciada pela quantidade de camisetas que eu tenho para escolher. Ou seja, quando eu pego uma coisa irrelevante, ela multiplica a fração da probabilidade pelo mesmo número em cima e embaixo. Eu espero que isso tenha respondido. E se você não tiver certeza se é relevante ou não, você pode fazer todas as possibilidades, assim, você pode considerar as frações das duas coisas, e os números vão te dizer isso. Se você fizer da forma correta, os números vão te dizer se importa ou não. Certo? Gente, para a gente também dar uma sequência aí para nossa live, né? Já que a gente tem um tempo limitado, a gente, né, vai conversar também sobre algumas questões de física. A gente também o Vitor pode mandar essa resolução escrita por vocês, a gente pode mandar lá no canal. Acho que até para facilitar, e daí também vocês mandam no e-mail as dúvidas, para a gente também não ficar só focado em uma questão e poder avançar, tá bom? Vamos seguir assim então, galera? Meninos, por uma questão do tempo, vamos seguir agora para as questões de física, né? Então, a gente fez 2 de matemática, a gente passa para 2 de física, e a gente vai alternando, pode ser? Legal. Beleza. Tudo bem. Então, eu vou já iniciar aqui as questões de física, né? Vou iniciar os slides, só um segundo, por favor. Aí a gente faz 2 de matemática, 2 de física, vamos ver aí o andamento da live. Tá ótimo. A gente vai mandar para vocês também o link do nosso canal, né? Não sei se está todo mundo aqui que faz. Desculpa, gente, é porque eu estava me ouvindo, eu estava pegando no outro microfone, mas não tem problema. O que eu estava falando para vocês é o seguinte: a gente tem um canal, né, no WhatsApp, então vocês entram lá, é um lugar que ninguém tem acesso ao número de vocês. Tem bastante privacidade no sentido de o número de vocês não vai vazar, a gente vai ficar mandando promoção nem nada do tipo, mas a gente consegue mandar algumas coisas, né? A gente pode mandar essa questão aí que gerou um pouco de dúvida também. E vamos conversando por lá, vocês vão reagindo. Mandem também no e-mail, eu vou deixar o e-mail do Nave e vou mandar também o link do canal, tá? Agora eu vou passar a palavra para o Henrique e ele vai dar a sequência aí nas questões de física. Legal, pessoal. Boa noite, só para ter certeza, tá? Legal. Então, vamos lá, né? Começar aqui com física. Bom, física tem lá, a gente já mostrou para vocês na última live, né? Como encontrar as principais matérias que caem. Bem, eu peguei aqui algumas matérias principais que vão cair na prova, tá? Infelizmente não dá para englobar todas, mas vamos pegar aqui algumas das principais, tá? Vamos lá. O principal já começa por esse, né? Mecânica, que é o que mais cai. Pelo menos olhando lá a incidência, esse daí é o que tem mais na porcentagem, tá? Como o Vitor estava falando aqui de porcentagem até agora, é o que está maior. Bom, aqui vamos lá, começar. Principalmente, o que é importante da mecânica? O movimento, ou seja, o MRU e o MRUV. Vamos começar pelo primeiro aqui, o MRU, Movimento Retilíneo Uniforme. O que é? É simplesmente um objeto
em movimento sem alterar a sua velocidade. A velocidade dele vai ser sempre a mesma, não importando se ele está aqui nessa ponta ou já está lá na frente. Vamos pegar aqui o exemplo daquele carro ali. Vamos levar em consideração que ele está partindo daquele ponto inicial. Ou seja, nessa faixa, ele está saindo do ponto 1, que é o ponto inicial. Ele vai percorrer do ponto inicial 1 até o ponto 18 durante um tempo a uma tal velocidade. E essa velocidade não vai alterar de jeito nenhum, pelo menos no MRU. Tá? Esse daí é um caso específico. Bom, durante essa passagem do 1 até o 18, a gente consegue perceber algumas questões que são fixas. Independente de qual for o caso, de qual for a velocidade, de qual for o tempo, isso sempre vai acontecer. Dessa forma, a gente consegue retirar a fórmula S, que é a posição final, ou seja, o local onde ele vai terminar, nesse caso específico, o 18, igual a S0, que é o ponto inicial, nesse caso específico, 1, mais a velocidade vezes o tempo. O que acontece? A velocidade vezes o tempo, ela indica o ponto, a distância percorrida. Por quê? Caso, por assim dizer, um carro estiver se movimentando a 15 km por hora, o próprio nome já diz. Se ele está a 15 km por hora, ele vai percorrer 15 km a cada 1 hora. Por isso, a gente consegue desenvolver essa fórmula e passar S0 para o outro lado. Ou seja, o ponto final menos o ponto inicial é igual ao ΔS, ou seja, a diferença entre os dois pontos. A distância percorrida é o ΔS. Por meio disso, fazendo ΔS igual a velocidade vezes o tempo, ou seja, distância percorrida vezes igual a velocidade vezes tempo, analisando ali, mudando um pouco, a gente consegue aquela fórmula básica que a gente sempre estuda. O V igual a ΔS sobre T, ou ΔS sobre ΔT, que é a mesma coisa. É a diferença entre as posições final e inicial sobre a diferença do tempo final inicial, ou seja, um instante. Se ele terminou lá no instante 15 e começou no instante 2, essa diferença vai ser a subtração de um pelo outro, ou seja, 13, nesse caso em específico. Bom, passando aqui para o MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. O que é isso? Bom, de forma mais simples, dá para dizer que é a mesma coisa que o MRU, porém, porém, com a adição da aceleração. Ou seja, vou pegar aqui o exemplo do carro ainda, porque principalmente para aceleração, esse é perfeito. Não sei se alguém dirige aqui, mas assim, no momento que você está lá dirigindo e pisa mais no acelerador, vai aumentar a aceleração, ou seja, vai aumentar a velocidade. Por causa disso, ele vai alterar a velocidade do carro e, com isso, alterar o tempo que ele percorre uma distância ou então a distância que ele percorre durante um tempo específico. É simplesmente isso. Por meio dessa análise, nós conseguimos retirar essa fórmula também. S igual a S0 mais V vezes T. Exatamente igual. Porém, com a soma da aceleração. Ou seja, A vezes tempo ao quadrado sobre 2. Tudo bem? É essa análisezinha que a gente precisa fazer, que daí só somar a aceleração. Por meio dessa soma da aceleração pelo tempo, a gente consegue melhorar e passar do MRU para o MRUV. Tá? Além disso, o MRUV ele também permite algumas outras informações que nós conseguimos atingir, como a velocidade, que é basicamente a velocidade inicial, ou seja, se o carro está a 15 km por hora, no próximo momento, a partir do momento que você começa a acelerar, ele vai ser a velocidade nova, ou seja, a soma da antiga mais a aceleração por tempo que percorreu, ou seja, pelo aumento de velocidade que teve. E também a fórmula de Torricelli, que é muito usada, quando a gente não
tem o tempo que levou para ele percorrer uma certa distância. Por meio disso, nós conseguimos velocidade final, que ali eu demonstrei por V1, igual a velocidade inicial, os dois ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a distância percorrida. Por meio disso, a gente, da mesma forma que as outras fórmulas, consegue descobrir a velocidade final desse percurso. Tudo bem? Bom, alguém tem alguma dúvida? Ou eu vou passar aqui para o exercício já, tá? Mas aí, se vocês tiverem alguma dúvida, pode já enviar no chat, ou agora mesmo já falar, ligar o microfone e pode falar à vontade, tá? Certo. Se vocês quiserem, podem mandar aí no chat, que eu terminando a questão que eu peguei aqui, eu respondo as dúvidas, tá bom? Vamos lá. Bom, a imagem está um pouquinho embaçada, não sei se é só minha, mas vamos lá. Uma dica importante é sempre grifem tudo que é importante na questão. Como por exemplo aqui, ó. Um drone filmava uma paisagem enquanto pairava estático em repouso em uma altura de 30 metros. Em determinado momento, o drone teve uma pane total de energia e iniciou uma queda livre. Considerando 10 metros por segundo ao quadrado, o valor da aceleração, da gravidade, e admitindo que o ar não atrapalhe a queda, se os controles desse drone não puderem ser retornados, a velocidade aproximada de colisão do drone com o chão será de texto grande, e olha que esse daqui ainda é pequeno, né? Tem uns muito maiores. Porém, as informações importantes são algumas. É claro, sempre leiam tudo, sem dúvida. Leiam tudo. Mas prestem atenção nas partes importantes. Peguem a caneta e grifem essas partes. Como por exemplo aqui, ó. Um drone estava parado estático, ou seja, ele não obtinha movimento horizontal. Estava a uma altura de 30 metros. Com isso, nós já conseguimos a distância do ponto onde ele está até o chão, ou seja, delta S. Opa. E com isso, nós conseguimos outras informações. Queda livre. Então, o movimento dele não era na horizontal, era na vertical. Lado de cima, caindo, conforme a gravidade. A gravidade é essa, como ele fala aqui, 10 metros por segundo ao quadrado, o valor da aceleração da gravidade. Com isso, a gente já pega. E seguindo aqui, ó, o ar não atrapalha a queda. Isso é algo geral, quase todo exercício tem isso, porém, deixar aqui delimitado só para a certeza, né? E velocidade então, ali, ó, a velocidade aproximada da colisão. É isso que ele quer. Então, vamos lá. Aqui, ó, anotei aqui todas as informações. V0, ele estava estático, em repouso. Portanto, V0 é igual a 0. S0 é o ponto inicial, 30. E ele quer a velocidade no ponto final, ou seja, quando chegar ao chão. Por isso, S igual a 0 metros. E A é igual a G, que é 10 metros por segundo, né? A aceleração, como ele mesmo deixou ali. Bom, vamos lá. Tem duas formas de fazer essa questão. Começando aqui, ó, por meio daquela fórmula de S igual a S0 mais VT mais AT ao quadrado sobre 2. Bom, nós podemos aqui alterar todos os valores e colocar ali, ó, 30 igual a 0, mais 0 vezes t, mais 10 vezes t ao quadrado sobre 2. Nós queremos o tempo necessário para percorrer essa distância de 30 metros. Podemos cancelar ali o 0, porque não vai fazer diferença para essa conta. Então, vai ficar 30 igual a 10 vezes t ao quadrado sobre 2. Passando para o outro lado, já tudo de uma vez, pegamos ali, ó, 30 vezes 2 sobre 10, igual a t ao quadrado. 30 vezes 2 é 60. 60 dividido por 10, 6. 6 igual a t ao quadrado. Ali eu dei uma simplificada, tá? Mas só repetindo aqui o raciocínio. 30 vezes 2, 6. 30 vezes 2, 60. 60 dividido por 10, o 6. O 6 está igual a t ao quadrado. Por isso, nós precisamos passar o quadrado para o outro lado. Isso o que seria? Seria nada mais, nada menos que a raiz quadrada. O contrário da exponenciação, a raiz, né, no caso. Por isso, t é igual a raiz de 6. Lembrando lá,
Raiz de 6 igual a 2,45 segundos. Por meio disso, é só pegar outra fórmula, como estava lá em cima. V1 igual a V0 mais AT. Por meio disso, a velocidade final é igual à velocidade inicial, que nesse caso é 0, mais a aceleração, 10, vezes o tempo. 10 vezes 2,45, 24,5 metros por segundo. Perfeito. Tem algumas outras formas de vocês resolverem. Aqui eu vou dar um exemplo de uma outra que pode acabar sendo mais fácil, principalmente nesse caso. Usando a fórmula de Torricelli, podemos pegar aqui, ó, V final ao quadrado igual a V inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida. Bom, seguindo aqui, ó. Oi, deixa eu só pegar aqui que já sumiu. Oi, Matheus, tudo bem? Então, nesse caso específico, tem algumas que você pode arredondar que não vai ter problema. Infelizmente, nesse caso, é assim, a raiz em si, acredito que seja muito mais fácil você decorar algumas. Só que daí pega muito por questão de aproximação também, sabe? Você tendo uma noção, consegue ter uma ideia melhor de como de qual é a raiz. Tudo bem. De qual é a raiz, tá? Por isso que eu estou comentando que nesse caso em específico é melhor utilizar o Torricelli, que daí você não precisa da raiz dessa forma. Ali, ó, é só terminar aqui essa parte para você ver que fica um pouco mais fácil. Tem raiz? Infelizmente tem. Só que isso daí tem algumas que você consegue ver pela própria lógica, né? Que daí, como você disse mesmo, resolver uma raiz que não dá um número inteiro, né? Isso daí realmente é muita questão de lembrar mesmo, de memória. Mas aqui nesse caso, ó, usando o Torricelli, velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, que é 0, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida. Nesse caso, eu coloquei a aceleração como negativa, porque ele vai de cima para baixo, aumentando. Ou seja, ele fez esse menos 10 vezes a distância, 0 menos 30. Ou seja, velocidade inicial menos velocidade final, distância final, perdão. Menos 10 vezes menos 30 vai dar menos 20. Perdão. 2 vezes menos 10 vai dar menos 20. Vezes menos 30, que vai dar 600. V1 é igual a raiz quadrada de 600. Pegando lá a média, mais ou menos, vai dar 30, mas dá para colocar ali, fazendo certinho, vai dar 24,49, 24,5, da mesma forma que o outro. Por isso, aqui, ó, nós podemos pegar e marcar com caneta vermelha V1 igual a 24,49. Aqui pela análise dá para ver que D é a mais próxima. Entenderam? Pode falar, Duda. Uma coisa que eu até estava perguntando aqui no off pro Vitor, né? Ele é um ótimo matemático também. Ele vai dar um macete para vocês, assim, que pode dar uma ajuda para provas de exatas no geral. Fala aí, Vitor. Alô, estão me escutando aí? Então, pessoal, uma forma de decorar de uma forma mais eficiente, por assim dizer, seria, em vez de decorar a raiz de 6 e a raiz de, sei lá, de todos os números, você pode decorar a raiz dos números primos. Ué, mas por que dos números primos? Porque, no fim das contas, a raiz de 6 é a mesma coisa, é igual a raiz de 2 vezes a raiz de 3. Ou seja, a raiz de um número é igual ao produto das raízes dos seus números que o compõem. Ou seja, imagina 10. 10 é igual a 2 vezes 5. A raiz de 10, então, é igual a raiz de 2 vezes a raiz de 5. Você pode decorar só os primos. Outra forma que você poderia fazer é pensar assim, olha, 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado é 9. O 6 está entre o 4 e o 9. Então, a raiz de 6 está entre 2 e 3. Então, você pode tentar aproximar dessa forma também. Porque aí você
consegue acertar o exercício quando as alternativas são longes uma da outra. Porque você não precisa acertar o número precisamente, você pode estimar. E qual é a raiz de 20? Bom, 4 ao quadrado é 16. 5 ao quadrado é 25. Então, a raiz de 20 está entre 4 e 5. E é mais ou menos assim que você pode ir estimando por cima e por baixo raízes, de forma menos maçante, por assim dizer. Não exatamente para você saber qual é a raiz com todos os dígitos, até porque aí você precisa decorar infinitos dígitos, né? Mas você poderia estimar de forma que você acerte a alternativa. Legal, boa. Só respondendo aqui agora, o Gabriel, né? O Gabriel, aqui, acredito que ficou um pouco confuso, porém, realmente, assim, não está... Opa, perdão. Não está errado. A única questão, a única diferença foi que, assim como a aceleração positiva, seria o processo inverso do começo para o topo. Não muda, ok? A diferença não vai fazer diferença nenhuma. Principalmente também porque, caso ele estivesse no S0, estaria com 30, ia passar para o outro lado, ia ficar negativo ao final, né? Pois seria o processo inverso. E daí a gente teria que passar para o positivo de qualquer forma. Então, é só isso mesmo, uma questão de positivo e negativo, tá? Não está errado, mas que bom que você percebeu. Bom, eu sigo aqui. Pode seguir, faz mais uma, e o Vitor volta com mais uma e a gente fecha com a última de física, pode ser? Beleza? Legal, vamos lá então. Bom, passar aqui para a próxima, conceitos de fluidos. Os conceitos fluidos, nesse caso, né? Bom, a pressão que exerce sobre um fluido, né, é basicamente a força, ou seja, o peso, a força da gravidade, qualquer tipo de força, assim, sobre uma superfície de um fluido. Pode ser água, pode ser qualquer outra coisa, assim. Vamos lá. Olhando assim, quais são os principais dados que vocês precisam analisar quando vai ver essa questão? A pressão, ou seja, a força que está sobre essa área, a força realmente, né, que é exatamente essa questão de... realmente não tem outra forma de explicar. A força, a pressão que está sobre ela, em relação à superfície. Ou seja, ali está mostrando P igual a F sobre S, sendo S a área da superfície. Ou seja, ali como, por exemplo, temos um recipiente circular. Dentro desse recipiente, ele tem uma área e tem uma tampa. Essa tampa está sendo fechada sobre o fluido. Nesse caso, essa tampa está fazendo uma força em cima desse fluido. E exatamente essa força, em relação à área, é a pressão que está sendo exercida. Dessa mesma forma, a gente pode analisar essa pressão em vasos comunicantes, ou seja, ali como está naquela imagem, na segunda imagem. Dois vasos, um ao lado do outro, ou seja, dois recipientes, um ao lado do outro, onde possuem uma certa conexão, seja pequena, grande, não importa. Ele vai percorrer e vai subir dessa forma, independente de ter ou não essa conexão aqui. Ele vai subir e vai preencher por completo, vamos dizer assim, dá para dizer, essa linha do horizonte. Irá subindo. Dessa mesma forma, ele vai se comunicar e a pressão exercida sempre de um lado será a mesma pressão exercida sobre o outro. Dessa forma ali, ó, P1 igual a P2. Ou seja, qualquer que seja a área dos vasos, a pressão será sempre a mesma, tendo essa relação da área. Isso é muito importante. Aqui, ó, eu vou fazer aqui o exercício só para dar esse exemplo. Vamos lá. Em um mecanismo hidráulico, existem 3 pistões que estão em contato com o mesmo fluido incompreensível. As áreas de contato com o fluido dos pistões 1, 2 e 3 são, respectivamente, S, 3S e 2S. Sobre o pistão de número 2, é feita uma força de intensidade F,
com o sentido e direção indicados na figura que segue. A fim de que os demais pistões não se movam, as intensidades das forças F1 e F3, que devem ser exercidas sobre os pistões 1 e 3, devem ser nesta ordem, e daí as alternativas. Bom, vamos lá. A gente consegue primeiro aquela fórmula, né? A pressão. Delimitando P1, P2 e P3, um para cada um dos vasos, nós conseguimos as fórmulas. F1 sobre S, que ali ele está mostrando, né? Que o primeiro pistão possui força F1 exercida sobre ele em uma área S. Já o segundo, P2 igual a F sobre 3S, ou seja, ele está sofrendo uma força de valor F em uma região de área 3S, como está escrito ali. Já o último, F3 sobre 2S. A mesma coisa. Força exercida F3 em uma área 2S, que está delimitada ali no enunciado acima. Bom, analisando dessa forma, podemos seguir aqui, ó. Levando em consideração que P1, P2 e P3 são iguais, pois ele fala, os demais pistões não se movem. Ou seja, as tampas, como eu dei o exemplo anterior, elas não vão se mover, vão todas ficar no mesmo ponto. Ou seja, as forças sobre elas são as mesmas. O peso sobre elas são as mesmas. A pressão, no caso. Bom, vamos lá. Nós podemos igualar essas fórmulas, então, né? P1, P2, P3, todos iguais a, vira F1 sobre S igual a F sobre 3S, igual a F3 sobre 2S. Legal? Com isso, a gente já consegue fazer diversas análises, tá? Mas vamos aqui, né, para o que ele pediu. Devem ser exercidas as intensidades das forças, ou seja, ele quer o F1 e F3. Isolando F1 e F3, nós conseguimos o seguinte. F1, passando o S abaixo dele para o outro lado, conseguimos S vezes F sobre 3S. Já o F3, a mesma coisa. Passando 2S para o outro lado, conseguimos 2F vezes 2S, vezes F sobre 3S. Aqui podemos cortar o S, porque ele está tanto em cima quanto abaixo, multiplicando, lembrando isso. Isso daqui é a regra de matemática, né? Mas caso tivesse uma soma ali que não possuísse o S, aí já não poderia. Bom, então, seguindo aqui, podemos anular o valor de S da área. Assim, F1 igual a F sobre 3. F3 igual a 2 vezes F sobre 3. Portanto, podemos marcar aqui, ó, F sobre 3 e 2F sobre 3 é a C. Eu até gostaria de agradecer, porque essa questão aqui foi a que mandaram um e-mail para a gente com uma dúvida e descobrimos que tinha um erro de digitação nela. Então, eu queria agradecer. Não sei exatamente quem que é, mas obrigado por ter mandado essa dúvida, porque daí nós já corrigimos. E também aqui conseguimos dar um panorama geral, caso alguém não tenha visto aquela, mas não tenha visto a correção. Então, muito obrigado, de verdade. E muito bom que vocês perceberam. Agora vamos voltar para uma de matemática? Pode ser? Deixa só eles acertarem o slide aqui, né? Que foi numa ordem, aí a gente... O live é muito dinâmica, né, gente? Os encontros são muito dinâmicos. A gente começa uma coisa, acaba fazendo outra. É importante a gente continuar aqui, né? Mais uma questão de matemática a gente vai abordar agora, e depois uma de física, e a gente faz o encerramento com vocês, só para vocês entenderem ali o que a gente imaginou para a live de hoje, né? A gente quer repassar alguns pontos, né? Tá chegando algumas datas importantes também do vestibular de vocês. Então, só tá encontrando aí conceito de probabilidade. Legal, bora lá. Opa, pessoal, então, vamos lá. Temos mais uma questão de matemática para resolver aí, que envolve progressão aritmética. E progressão aritmética é um nome dado por uma sequência de números que a gente cria, que funciona mais ou menos assim. A gente tem um número inicial dessa sequência, é o número que começa a sequência, e
a cada posição que você avança da sequência, você adiciona uma certa razão para continuar. Por exemplo, vamos pegar algum número do chat aí. Podem mandar algum número aleatório aí. Só não muito grande para ser mais fácil de fazer conta. De 1 a 9, né, no máximo. De 1 a 5, né? Pode ser. Longo, né? 4. Tá bom, então o 4 vai ser o nosso número inicial. Agora, mais um número aí para ser a nossa razão, a quantidade que vai aumentar de um número para o outro. Um 3, tá bom. Então vamos fazer o seguinte: 4 é o nosso número inicial e 3 é a razão. Então, a nossa sequência fica mais ou menos assim. 4, número inicial. Esse é o primeiro número. O próximo número é 4 mais 3, que é 7. O próximo número é 7 mais 3, que é 10. O próximo número é 10 mais 3, que é 13. Ou seja, você parte de um número inicial e a cada posição que você avança, você adiciona uma vez o número da razão, certo? Então, no caso do exemplo aí, eu começo com 5, no exemplo da tela, eu começo com 5 e vou adicionando 4 a cada posição que eu avanço. O número inicial pode ser qualquer um, e a quantidade de números que você aumenta ou diminui conforme a posição avança também pode ser qualquer um. Então, é basicamente esse conceito de progressão aritmética. Quando o exercício fala que uma sequência de números é uma progressão aritmética, os números estão se comportando dessa forma, certo? Então, pode passar o slide aí, que a gente vai resolver um exercício usando isso. A soma dos 4 primeiros termos de uma progressão aritmética é 196, sabendo que o 7º termo dessa progressão é 121. Então, a sua razão é... Bom, pode parecer um pouco difícil de começo, né? Porque você está envolvendo alguns conceitos aí de progressão aritmética, mas vamos tentar colocar isso no papel, escrever com calma, tentar formular uma forma de resolver isso. Então, a gente sabe que uma progressão aritmética tem o formato assim: A, que é o número inicial, A mais R, que é o número inicial mais a razão, depois A mais 2R, que aí você já aumentou 2 vezes a razão, e assim por diante. Você pega o número inicial e vai adicionando razões nele, certo? Então, é assim que funciona. Então, a gente pode colocar o A como uma variável, o R como outra, e a gente vai resolver essas variáveis com as informações que o exercício deu. Então, a soma dos 4 primeiros termos é o seguinte: A mais A mais R, que é o segundo, mais A mais 2R, que é o terceiro, mais A mais 3R, que é o quarto. Então, você tem que a soma dos 4 primeiros termos é igual a 4A, que é o número inicial, 4 vezes o número inicial, mais 6R, que é a razão, certo? São 4A mais 6R. E o exercício falou pra gente que esse 4A mais 6R, que são os 4 primeiros termos, é igual a 196. Então, a gente tem 2 variáveis aqui e uma equação. Não dá para resolver. Tem um princípio na matemática que fala que para você achar 5 variáveis, você tem que ter 5 equações correspondentes. 10 variáveis, 10 equações correspondentes. Aí você consegue resolver e caso as equações realmente sejam... se elas não forem redundantes e se elas forem consistentes entre si, você consegue resolver. Então aqui a gente tem uma equação para 2 variáveis. Não dá para resolver, a gente precisa de 2 para 2. Mas o exercício deu mais uma informação para a gente. Ele falou que a sétima posição tem o número 121. Ué, mas a 7ª posição é A mais 6R. Então aqui a gente tem nossa segunda equação. A mais 6R igual a 121. Então a gente pode pegar a primeira equação, que é 4A mais 6R igual a 196. E aí a gente juntar com a nossa segunda equação, que é A mais 6R igual a 121. E usando essas 2 equações, a gente resolve o sistema de equações. Então, é isso que a gente vai fazer no próximo slide. Lembrando que o exercício quer a variável R, mas a gente poderia descobrir o A também, se a gente quiser. Então, pode avançar o slide aí. Então, a gente tem a nossa equação 1, a nossa equação 2. Podemos resolver por substituição. Então, esse é o método aqui, mas tem vários métodos, né? E vocês podem escolher o que acharem melhor.
Então, isolando A na segunda equação, a gente tem que A é igual a 121 menos 6R. Substituindo esse valor de A na equação, no caso é na equação 1, né? Tá, substituindo A na equação 1, na outra equação, de qualquer forma, você isola em uma e substitui na outra, você tem que 484 menos 24R mais 6 é igual a 196. E resolvendo, unindo os termos iguais, você tem que menos 18R é igual a menos 288. Como isso é uma balança, você pode fazer a mesma coisa dos dois lados e vai continuar igual. Então, eu posso dividir os dois lados por menos 18, e dividindo os dois lados por menos 18, eu acho que R é igual a 288 dividido por 18, que é igual a 16. Ou seja, R é igual a 16. A nossa sequência aumenta de 16 em 16 a cada posição que avança. Então, era isso que o exercício estava perguntando, alternativa C. Obrigada, Vitor. Vamos né, para nossa última questão aí de física, para a gente encerrar a nossa noite. Vi que vocês estão, né, tem bastante gente com a gente ainda, fico feliz com isso. Então, deixa só eles encontrarem a questão e a gente já segue para a última, e depois eu dou uns avisos paroquiais aí para vocês. Pessoal, só antes de começar a próxima questão, só queria perguntar se alguém tem alguma dúvida em relação às últimas matérias que eu passei aqui. Fluidos, né, no caso, e mecânica, né? O MRU, o MRV e os fluidos, né? A pressão sobre um fluido. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa assim que queira comentar? Tá ótimo, então, se tiver alguma coisa, pode falar. Bom, aqui eu acredito que possa dar uma agilizada, porque essa questão em específico eu não peguei com base em uma matéria só. Essa questão, ela é com base em conceitos de física, ou seja, principalmente algo que é muito importante para todas, mas não é algo tão, assim, claro nas questões, por assim dizer. Porque é principalmente a quantidade de... as medidas e essas questões. Unidade de medida, obrigado. Pegar aqui, ó, eu vou ler certinho a questão. Aqui está um pouco pequeno. Vou pegar aqui. Fundamentos da física. O catálogo de um fabricante de extintores de incêndio classifica como extintores de alta pressão aqueles em que a pressão, ou seja, aqui a gente já pega da última matéria, de serviço ultrapassa o valor de 30 kgf sobre centímetro ao quadrado. Sabendo que 1 kgf equivale ao peso de um corpo de massa 1 kg em um ambiente no qual a aceleração é a da gravidade de valor 10 metros por segundo ao quadrado, que 1 centímetro equivale a 1 vezes 10 a menos 2 metros. Essa pressão em unidades do sistema internacional corresponde a... Bom, aqui eu vou dar uma passada rápida, mais para mostrar mesmo, porque a próxima acaba sendo algo muito mais importante para a ciência. Dá uma corridinha aqui, porque isso daqui é só para apresentar. Aqui, ó. Vamos antes fazer a mesma coisa que das últimas. Pegar aqui as unidades de medida e os valores. Pressão igual a 30. Ah, mas o que é esse kgf por centímetro quadrado? Tudo bem, não precisa se preocupar, porque isso daqui é uma informação que o próprio exercício deu, tá? Por isso que é importante essa questão. Vamos lá. Se a pressão é 30 kgf por centímetro ao quadrado, e 1 kgf é a mesma coisa que 1 kg, quando a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, aqui a gente também leva em consideração que tudo isso que está acontecendo tem a gravidade em 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, 1 kgf é igual a 1 kg. E 1 centímetro é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 2 metros. Bom, pegando aqui, ó, 30 kgf por 1 centímetro. Delimitando aqui tudo certinho. Se a gente multiplicar, pegar aqui as informações, colocar que 30 kgf dividido por 1 kgf, ou seja, a gente pode fazer o quê? Simplesmente pegar aqui e cortar o kgf
junto com 1 centímetro ao quadrado, que aqui a gente já delimitou, que 1 centímetro é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 2 metros. Aqui eu coloquei ao quadrado só para já transformar de vez, né? Não transformar de forma externa. Coloquei essa parte aqui ao quadrado. Bom, multiplicando aqui, a gente consegue dividir o KGF pelo KGF, o centímetro ao quadrado pelo centímetro ao quadrado. O que isso vai virar? Levando em consideração que é 1 kg quilograma para 10 metros por segundo ao quadrado, ou seja, com G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, nós podemos pegar aqui, ó, 30 vezes 10 newtons dividido por 1 vezes 10 a menos 4, que é 1 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Metros. Metros quadrados, nesse caso. Bom, cortando aqui as unidades de medida e o 1, né, que não vai fazer diferença para a nossa conta, a gente consegue esse daqui em específico. Juntando aqui, 330 vezes 10, vezes 10 à quarta, pois nós dividimos por 10 elevado a menos 4. Regra de exponenciação, o menos 4 vai passar para cima, multiplicando e positivo. Por isso, 300 vezes 10 à quarta. Newtons por metro ao quadrado. E aqui, só para dar uma simplificada, 3 vezes 10 à sexta newtons por metro ao quadrado. E aqui, então, com isso, a gente consegue que é o resultado E. Henrique, a gente tem uma dúvida, né? Uma dúvida surgiu aí no chat, que diz o seguinte, né? Uma pergunta meio besta. Não fala assim, nenhuma pergunta é besta, né? A gente tá cansado de ouvir isso, mas é verdade. Qualquer pergunta é super válida. Mas dá para usar a regra de 3 também? Daria para usar? Pode ir. Sim, na verdade, isso daqui para essa questão, né? Sim, pode usar a regra de 3. Na verdade, isso daqui acaba sendo uma grande regra de 3, sinceramente. É como se eu tivesse englobado duas em uma só para agilizar um pouco o processo. Mas sim, a regra de 3 é o principal para essa parte aqui. É a parte mais importante, tá? Legal. Henrique, pode parar de compartilhar já. Agora eu vou dar os avisos paroquiais. A gente que é legal a gente repassar algumas datas, né? Vamos conversar, né? Finalizar aqui a nossa live. Gente, né? Queria dizer muito obrigada, Vitor. Se você se sentir confortável, pode abrir a câmera também. Aí, gente, muito obrigada, né? A todos vocês que ficaram até aqui. A gente está muito feliz de poder fazer essa sequência de lives com você, né? Vamos ver se mais algumas outras acontecem. A gente está muito feliz mesmo. Acho que em nome de todos aqui eu queria agradecer a presença. Mas também para finalizar, né? Antes de eu passar a palavra para eles, eu queria lembrar só uma data importante que está para chegar. De acordo com o cronograma de vocês, a próxima data importante é o dia 28/5, tá? Que sai o local de prova. Tá? A divulgação do local de prova é muito importante vocês se atentarem a isso. Onde que eu pego isso, Duda? Onde você fez a inscrição? No site da VUNESP, tá? Você acessa a área do candidato e você consegue ver o seu local de prova. A gente também pode dar algumas orientações sobre isso no canal, mandar isso por e-mail, mas assim, vão até o local de prova, se habitue antes como é que é, qual condução pegar, se vai demorar, se você vai de carro, tem uma segunda opção, mas não se esqueçam de ver, vejam a sala que vocês vão estar, então é muito importante vocês terem essa informação, dia 28/5, né? E se atentar ao horário de prova também. E se atentar ao horário de prova, exatamente. Prestem atenção, né? Programar quanto tempo vocês têm que chegar para estar lá antes do portão fechar, porque senão não entra, não tem o que fazer. Mas a gente também vai conseguir falar disso, né, nos próximos encontros. Tá bom, pessoal? Agora eu vou passar a palavra aqui para os meus colegas que estão aqui também. Falem no chat como é que foi para vocês, se foi legal. E é isso. Agora vejo vocês, galera. Tá bom, ninguém falou nada, eu vou tomar a palavra aqui. Resumir um pouco a parte de matemática, gente, não tá tão difícil não. É sobre reconhecimento de padrões, então vocês acabam tendo que treinar bastante, reconhecer os padrões de cada exercício e generalizar eles e entender todos os casos em que dá para usar eles para resolver os exercícios e os problemas que vocês encontram aí. E boa sorte para vocês nessa prova. E boa sorte, é isso.
Bom, pessoal, opa, desculpa, Ana. Bom, só comentar aqui, eu espero que tenha ajudado aqui a parte onde eu consegui passar de física. E, bom, como o Victor acabou de falar, não é impossível, tá? Não precisam se descabelar com isso, vai dar tudo certo, tá? Desejo uma ótima prova para vocês, que vai dar super certo, e espero vê-los aqui no próximo semestre, tá? Podem ir tranquilos, vai dar tudo bem. E não se preocupem tanto com física. Eu sei que é algo que dá uma assustada, mas tá legal. É só dar uma estudada boa, que ó, vocês vão ir super bem na prova, tá? Me perguntaram. Opa! Me perguntaram se eu tenho algum canal no YouTube para recomendar para quem quer aprender matemática. Eu tenho uma sugestão, sim. Tem um site que se chama Khan Academy. Lá eles ensinam de tudo. Assim, de matemática, física, química, eu acho também. Então, assim, é um canal sensacional, que tem os conteúdos bem organizados, assim. E é bem legal de aprender. Eles realmente ensinam o porquê da matéria, o porquê das fórmulas, e é bem legal para vocês internalizarem algumas fórmulas que pode ser só decoreba, mas aí você entende o porquê dela, e aí faz sentido. Você entende o motivo daquela fórmula estar lá, o motivo dos valores se relacionarem desse jeito. Então eu vou digitar aqui para vocês. E eu sei que a pergunta foi um canal no YouTube, mas eu acho que eles têm um canal no YouTube também, então meio que entra. Só que é um site que eu estou recomendando. Eu vou colocar aqui. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado da live de hoje, né? Foi a noite da física e da matemática. E nós estamos nos organizando aqui internamente para poder trazer mais matérias para vocês também. Essa semana, nós pretendemos divulgar lá para vocês no canal. E no caso da Duda, que também não conseguiu entrar no canal, nós vamos dar um jeito de entrar em contato com você para poder mandar nosso cronograma, né, da semana. E esperamos muito ver vocês nas próximas. Assim como acredito que matemática e física têm ajudado muito vocês, que eu estou vendo aqui os comentários, que ajudou. As outras matérias, eu acredito também poder fazer parte desse conhecimento com vocês, de trazer um conhecimento mais amplo aqui para vocês também, de acordo com as outras matérias que a gente vai trazendo. Então, é basicamente isso, gente. Espero que tenha sido útil para vocês. Obrigada, pessoal. Descansem agora. A gente vai voltar agora. A gente tem aula também, então a gente se vê. Muito obrigada. Fiquem de olho no canal, entrem. A gente posta uns spoilers antes, né? Vamos dar um toque também. O e-mail, não se esqueça, a gente colocou no chat. Henrique, quer falar mais alguma coisa? Tá. Voz travou, mas voltou. Que bom. É isso, pessoal. Muito obrigada. Boa noite para vocês, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Opa, o Cauê tem alguma dúvida? Bom, acho que... Não, acredito que saiu. Bom, bom, boa noite. Bom, boa noite aí. Espero que tenha ajudado vocês, tá? Obrigada, gente. Boa noite.